Imperors Domination, capítulo 39. A chegada da princesa. E que respondeu não Wairen. É claro. Não há por que mudar o que eu já disse. Protetor Mo e não Wairen piscaram entre si e não Wairen finalmente disse gaguejando. Mas ela é a descendente do portão demoníaco do Nono Santo e a princesa do antigo país do boi. E daí? Li Qi permaneceu inabalável diante dessa informação supérflua, e disse calmamente. Pequeno não Wairen, você ainda não chegou ao ápice, você ainda tem muito que aprender. Não Wairen e seu mestre ficaram calados, não sabendo o que dizer. As palavras "e daí" eram pequenas e simples, mas que tipo de atitude arrogante e confiança eram requisitadas para dizê-las? Li Xuanja não era somente a descendente do portão demoníaco do Nono Santo e a princesa do antigo país do boi, mas ela também era uma dos gênios que possuíam um físico imperador, roda da vida imperial e palácio do destino santo. Ela era uma pérola abençoada pelos céus. Independente do quesito, beleza ou talento, Li Xuanja não era inferior a ninguém no grande território central, ou até mesmo em todo o mundo imperador mortal. Havia tantos homens que queriam seu amor que seria possível fazer uma fila do leste ao sul do antigo país do boi. E ainda assim, Li Qi não estava satisfeito. Para ele, ela só era digna de no máximo ser sua dama de espadas. Se essa informação vazasse, quantos homens não gostariam de matar Li Qi? Não Wairen e Protetor Mo só podiam desistir diante da arrogância de Li Qi. Essa não era a primeira vez que eles viam isso. Eles só suspiraram desanimadamente enquanto concordavam em silêncio em jamais dizer isso para os 6 anciões com medo que eles ficassem senis ao ouvir isso. Por acaso os anciões sabem disso? Protetor Mo balançou sua cabeça. Eu não reportei isso aos anciões. Nós decidimos falar com você primeiro antes de fazê-lo. A partir do momento em que voltaram para a seita ancestral do incenso da purificação da viagem ao portão demoníaco do Nono Santo, os dois, mestre e discípulo, tinham que escolher entre Li Qi e os 6 anciões. Para outros, essa era uma decisão esquisita, mas Protetor Mo ponderou profundamente sobre ela. Então reporte para os anciões. Li Qi assentiu sem se preocupar muito. Mesmo que as pessoas dessa era valorizassem o portão demoníaco do Nono Santo e Li Xuanjian, para Li Qi, eles não eram nada. Não importava o quão talentosa Li Xuanjian era, ela nunca conseguiria se comparar à imperadora imortal Xiu Shu daquele ano. Depois de sair do pico de Li Qi, Protetor Mo imediatamente foi reportar a mensagem ao primeiro ancião. O primeiro ancião Gu não conseguia ficar parado depois de ouvir essa jubilante notícia. O que? A princesa Li já está quase aqui. Comparado ao indiferente Li Qi, a reação do primeiro ancião demonstrava muito mais espanto e nervosismo. Depois que o protetor Mo confirmou que a notícia era absolutamente verídica, o primeiro ancião ficou inquieto e inseguro em sua residência, seu coração estava a 1000 por hora. Protetor Mo secretamente suspirou, isso sim era uma enorme diferença. Li Qi estava alheio à notícia enquanto o primeiro ancião ficou sério, ansioso e estático. Sem dúvidas, o primeiro ancião se importava enormemente com o casamento entre a seita ancestral do incenso da purificação e o portão demoníaco do Nono Santo. Finalmente, o primeiro ancião se acalmou e calmamente ordenou. Envie minha ordem ao Li Qi, diga a ele para que se prepare adequadamente para aguardar a chegada da princesa Li. Sim. Protetor Mo fez que sim com a cabeça. Ele não era estúpido o suficiente para dizer que ele já havia contado a Li Qi primeiro. Também informe a todos os anciões, protetores e todos os outros discípulos da seita. Nós temos que organizar a mais aconchegante cerimônia para a chegada da princesa Li. Nesse meio tempo, ninguém pode cometer nenhum erro, você entendeu? O primeiro ancião grave e seriamente comandou. Protetor Mo imediatamente assentiu e não disse mais nada. Se fosse como antes, então o Protetor Mo, como todo mundo, iria valorizar grandemente esse casamento, mas devido à influência de Li Qi, sua visão sobre o futuro mudou drasticamente.
Assim como Li Qi, ele acreditava que se tornar um poder subsidiário ao portão demoníaco do Nono Santo não era uma solução permanente. Somente a força bruta era o caminho fundamental. É claro, Protetor Mo também estava ciente de que a atual seita ancestral do incenso da purificação não tinha uma elite capaz de cuidar sozinha de qualquer ameaça, que tinha força o suficiente para reacender a chama da seita. A princesa Li vir à nossa seita é uma coisa, mas e o casamento? Depois de dar seus comandos, o primeiro ancião continuou suas perguntas. Seu coração, apesar de relutante, também estava ciente de que a seita ancestral do incenso da purificação estava fraca demais e que ela necessitaria da assistência do portão demoníaco do Nono Santo para um novo começo ou para pelo menos sobreviver. E era por isso que esse casamento tinha que ser um sucesso, ele seria um adendo importantíssimo para a revitalização da seita. Enquanto a isso, Protetor Mo não sabia por onde começar. Em verdade, ele ouviu de um dos anciões do portão demoníaco do Nono Santo que se Li Qi tivesse escolhido ficar lá naquele dia, então esse casamento com a princesa Li já teria sido arranjado e garantido. Perdoe minha ignorância, mas eu acredito que só a princesa Li e o rei demônio estão claros da resposta. No final, isso era a única coisa que Protetor Mo podia dizer. Ele definitivamente não podia revelar muito sobre esse assunto. O primeiro ancião suspirou aliviadamente e disse: Passe minha ordem para Li Qi, diga para ele fazer com que a estadia da princesa Li aqui na seita seja impecável. Nós absolutamente não podemos deixá-la ter um pingo de desconforto, diga que ele tem que tentar ganhar o favor da princesa. E que quando o tempo for ideal, peça para que ele proponha o casamento. Se ele conseguir casar com a princesa, então a seita irá recompensá-lo avidamente. O primeiro ancião fez tantos comandos que Protetor Mo congelado e sem palavras porque Li Qi não tinha a menor intenção de casar com a princesa Li. Ademais, ainda que a princesa Li estivesse disposta a segui-lo, o máximo que ela conseguiria seria ser uma dama de espadas. É claro, Protetor Mo ainda não estava senil a ponto de dizer isso ao primeiro ancião. Se esse fosse o caso, ele certamente ficaria maluco. Sim. Protetor Mo rapidamente afirmou, ele não aguentava mais continuar nesse lugar. Ele definitivamente iria passar a ordem ao Li Qi, mas ele já sabia que Li Qi simplesmente desdenharia de tal. Da noite pro dia, a notícia da visita da Li Xuanjian à seita foi espalhada pela facção inteira, todos estavam ansiosos e entusiasmados. Especialmente os jovens discípulos, eles eram os mais excitados. Apesar de nunca terem visto, eles com certeza ouviram falar de sua reputação, princesa Li do antigo país do boi, descendente do portão demoníaco do Nono Santo e uma mulher perfeita, incontestavelmente linda e de talento capaz de causar inveja em milhões de cultivadores. Ela era a deusa nos sonhos de todos, o objeto de afeição para muitos estudantes da seita ancestral do incenso da purificação. Um irmão sênior não pode se conter e teve que dizer: Deus ali, uma pessoa certamente não estaria errada em dizer que ela é o tesouro do grande território central. 5 anos atrás, eu estava em uma missão no antigo país do boi, eu só tive a oportunidade de conseguir um vislumbre, mas eu garanto que ela é a mulher mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Talvez haja uma chance de conseguir seu favor nessa visita. Um outro irmão mais novo começou a sonhar acordado e disse: Em aparência e talento, eu sou relativamente famoso na seita ancestral do incenso da purificação. Se eu conseguisse sua atenção, então eu conseguiria me destacar entre todos os outros discípulos e ir até os céus. No futuro, me tornar o mestre da seita ancestral do incenso da purificação não será nenhum problema. Sucintamente, os discípulos homens ficaram mais ativos, alguns até começaram a se vestir meticulosamente. Especialmente os discípulos que eram considerados talentosos na seita ancestral do incenso da purificação. Eles vestiram suas armaduras verdadeiras e tesouros verdadeiros, fazendo questão de deixá-los à vista para que a princesa Li prestasse atenção neles, nem que fosse por mais que um segundo. No dia seguinte, todos os discípulos da seita ancestral do incenso da purificação se juntaram no portal do Dão. Os 6 anciões estavam presentes também, junto dos protetores e líderes setoriais,
enquanto alguém estivesse presente na seita, todos tinham que participar no banquete hoje. Todos os discípulos estavam usando suas roupas mais extravagantes, até as discípulas estavam bem vestidas. Normalmente, só a elite era permitida ficar no topo do portal do Dão, mas hoje era uma exceção. Havia 2 pessoas a mais, qualificadas para ficar aqui e cumprimentar Li Xuanzhan. Um deles era o herói de hoje, Li Qi, e o segundo era Leng Xixi, que era conhecido como o gênio da seita ancestral do incenso da purificação. Leng Xixi tinha apenas 20 anos e um rosto bonito, um corpo bem definido e forte e seu sorriso confiante que sempre o davam um ar de gênio. Leng Xixi era o discípulo do segundo ancião, Kang Xiong. Esse Leng era o discípulo mais talentoso, ele era considerado o discípulo com o mais brilhante futuro dentre todos os outros da terceira geração de discípulos. Leng Xixi se associou à facção interna do ancião Kang Xiong por quase 20 anos, hoje ele está no nível de dossel do guerreiro. Em uma idade tão jovem com uma cultivação tão forte em uma seita na situação que a seita ancestral do incenso da purificação se encontrava, certamente ele não era um gênio apenas em nome. Um tempo atrás, quando o segundo ancião Kang Xiong alvejava a posição de mestre da seita, Su Yongguan apareceu do nada e ele perdeu sua chance de virar o chefe da seita ancestral do incenso da purificação. Essa memória sempre o assombrou. Hoje, Su Yongguan não tinha um sucessor. Kang Xiong investiu todos os seus recursos em Leng Xixi para que seu discípulo pudesse facilmente conseguir a posição de mestre da seita. Ele queria que Leng Xixi se tornasse primeiro discípulo primordial, mas Su Yongguan recusou e o primeiro ancião nunca deu seu apoio a ele. Esse era o segundo pesadelo de sua vida. Ainda que Li Qi fosse o discípulo primordial, Kang Xiong não acreditava que Li Qi, esse desperdício de DNA, pudesse dar algum trabalho para ele. Considerando o talento de Li Qi, ele não era de forma alguma qualificado para disputar com seu discípulo, Leng Xixi, pela posição de mestre da seita. Então, em vista dessa visita da princesa Li à seita ancestral do incenso da purificação, Kang Xiong especialmente ordenou que seu discípulo, Leng Xixi, aproveitasse essa oportunidade de ouro. Se ele conseguisse o favor da Li Xuanzhan, então se tornar o mestre da seita não seria mais um desafio. Ninguém na seita, incluindo os anciões ou Su Yongguan, se atreveriam a obstruir seu caminho. Então hoje, Leng Xixi estava muito bem vestido, com roupas extravagantes que radiavam brilhos, com um par de botas acompanhadas por nuvens brancas e em sua cintura estava um joia de 8 tesouros de jade com um som quase imperceptível do grande Dão, seu corpo inteiro, com os tesouros, emanava uma pressão formidável.